Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui falar muito sobre Gigante da Colina, então é aquele esquema, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto com a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, já somos mais de 141 mil vascaínos aqui na plataforma. Muito obrigado aí pela moral que vocês me dão todos os dias. E enfim, já que eu tô pedindo aqui para se inscrever, vou pedir o like também, né? Deixa aí o like rapidinho, que é muito importante, isso faz o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Bom, vamos falar aqui sobre Vasco e Náutico já, né? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, um jogo importantíssimo e que vai ter transmissão da Rede Globo para praticamente todo o país. Isso já está confirmado, inclusive quem é do Rio de Janeiro já está aí vendo umas chamadas, né, na Rede Globo, etc e tal. É o jogo da TV Globo e a gente vai comentar sobre isso e outras coisas. A rodada da Série B começa hoje, beleza? Rodou a vinheta agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E no domingo o Vasco encara o Náutico às 4 horas da tarde em São Januário. Jogo domingo 4 da tarde é o tradicional horário da televisão, né? O horário ali que passa os jogos ao vivo. E sim, a partida entre Vasco e Náutico terá transmissão da Rede Globo para toda a rede. Quando eu digo toda a rede, as afiliadas, os estados que já estão acostumados, né, a passar os jogos dos clubes do Rio de Janeiro. Então, se aí no seu estado, na cidade onde você mora, você costuma acompanhar os jogos do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, são esses os jogos aí que passam em TV aberta, na Rede Globo, então vai passar Vasco e Náutico também no seu estado. Essa partida será transmitida para Pernambuco também, isso eu tenho certeza. Tem uns amigos que moram lá em Pernambuco que já confirmaram que também viram a propaganda na televisão, né? Então Vasco e Náutico também terá transmissão para Pernambuco. Se você é um vascaíno pernambucano, você vai poder acompanhar essa partida na Rede Globo completamente de graça, né? Ao vivo ali para todo o país. E esse será o terceiro jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, que será exibido pela emissora. Já tivemos também Vasco e Ponte Preta, né? Ponte Preta e Vasco, na verdade, a segunda rodada, o empate 1-1, e tivemos também Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão, a partida que o Vasco foi derrotado naquela expulsão do Bruno Gomes e coisa e tal. Esse será o primeiro jogo do Vasco em São Januário, exibido, né, pela Rede Globo. Enfim, e isso acaba virando notícia porque quando o Vasco foi infelizmente rebaixado para a segunda divisão, muito se especulou de que, olha, a Globo agora vai passar os jogos só de Flamengo, Fluminense, jogos da primeira divisão e etc e tal, e não é isso que vem acontecendo, né? A Globo vem passando aí muitos jogos de Vasco e Botafogo também, mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, isso não é porque a Globo é boazinha, né? Nossa, como a Globo é legal, tá ajudando o Vasco, mostrando o Vasco aí para os seus torcedores. Não, é porque no contrato com os clubes da primeira divisão, né, no contrato assinado, em cada partida exibida, a Globo tem que pagar um aditivo, tem que pagar cerca de 1 milhão ali para os times que são exibidos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Globo não tem que pagar esse aditivo, né? Os clubes optam ali por receber apenas o percentual do pay-per-view. Então a Globo não paga nada a mais para exibir um jogo do Vasco, para exibir um jogo do Botafogo, enfim. Isso acaba sendo bom, né, para a emissora que de certa forma economiza e a audiência é a mesma, né? E a galera ali, a torcida do Vasco é gigante, a torcida acompanha mesmo na Série B, então ela transmitindo um jogo do Flamengo na Série A, do Fluminense na Série A, um jogo do Vasco, a audiência vai ser a mesma. Digo até que, e muitas vezes, a audiência em jogo do Vasco é até maior. Então a Globo aproveita aí também para manter a sua audiência e economizar uma boa grana também. Isso pro Vasco também é importante, né? Ter jogo exibido em TV aberta é importante. Eu sei que muita gente não gosta da Rede Globo, a Globo é isso, Globo é aquilo, mas você tendo os seus jogos exibidos ali é a maior visibilidade, né? Isso ajuda em questão de patrocinador, de você fechar novas parcerias, etc e tal. É importante você estar sempre em evidência, né? É importante você ter jogo em TV aberta. É mais interessante um jogo passar na Rede Globo do que aquele jogo escondido sexta-feira, 9h30 da noite lá no Premiere, né?
Então, nesse quesito também, nesse ponto, é importante uma transmissão em TV aberta. E esse não deve ser o último jogo do Vasco na Série B transmitido pela emissora, não. Muito provavelmente na quarta-feira, a partida entre CSA e Vasco deve ser transmitido também pela emissora, e a Globo vai até utilizar essa partida para bater de frente com o Flamengo, né, que deve ter seu jogo da Libertadores transmitido pelo SBT. Então vai ser meio que um embate ali de audiência entre Vasco e Flamengo na próxima quarta-feira, mas assim que sair essa confirmação também da exibição de CSA e Vasco, a gente faz um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, né, esse confronto, o Vasco pegando esse Náutico, que é o líder da competição, que está invicto até o momento no campeonato, né? Um jogo muito difícil, um jogo muito importante, com toda certeza. A chance do Vasco, mais uma vez, o Vasco tem essa oportunidade de entrar no G4, né? Vencendo a sua partida, mas vai ser um duelo muito difícil. Como eu disse, o Náutico vem aí de uma sequência muito boa, tem a melhor campanha na Série B e ainda não foi derrotado. Para essa partida, o Náutico deve ter a volta do seu atacante Chiesa. O Chiesa, que é o artilheiro, né, do Náutico ali, o centroavante, o camisa 9, estava um tempo aí afastado, mas voltou a treinar com bola, ele estava com chikungunya, voltou a treinar com bola e vai estar à disposição aí do treinador Hélio dos Anjos para enfrentar o Vasco da Gama. Vamos dar uma olhada aqui também no retrospecto entre Vasco e Náutico. O Vasco só perdeu uma vez para o Náutico em São Januário, que foi em 2008, num jogo muito peculiar. Uma partida que o Leandro Amaral acabou como goleiro, que o goleiro do Vasco, Roberto, inclusive meu amigo hoje em dia, o Roberto, que hoje está no Criciúma, foi expulso nessa partida, né? E o Leandro Amaral acabou como goleiro. O Vasco perdeu esse jogo por 3-1. Mas vamos aqui no retrospecto de Vasco e Náutico. As equipes se enfrentaram na história até o momento 38 vezes. O Vasco venceu 19, tivemos 15 empates, né? Muito empate, e apenas 4 vitórias do Náutico. O Vasco marcou 69 vezes e o Náutico marcou 39 vezes. Em São Januário, tivemos 8 jogos entre Vasco e Náutico. 5 vitórias do Vasco, 2 empates e 1 vitória do Náutico, essa que eu citei, com o Leandro Amaral indo para o gol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Náutico já se enfrentaram 4 vezes. O Vasco venceu 3 e perdeu 1. Então, no histórico aí desse duelo, né, no histórico do confronto, o Vasco leva vantagem contra o Náutico, mas a história não entra em campo, né? O histórico não entra em campo. O Vasco vai ter que suar, vai ter que jogar muito para vencer o Náutico com toda certeza. E essa 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser uma rodada muito importante e já começa no dia de hoje, né? Hoje já temos jogos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro e jogos que interessam diretamente ao Vasco, né? Porque às 19 horas de hoje, o Confiança recebe o Guarani. O Guarani, que neste momento é o terceiro colocado, tem 19 pontos, 2 pontos a mais que o Vasco. Então seria interessante o Guarani, enfim, não conseguiu um triunfo, né? O Guarani ali no máximo empatar essa partida. E outro jogo interessante também é Sampaio Corrêa, que enfrenta o Curitiba. O Sampaio Corrêa é o 5º colocado com 19 e o Curitiba é o 2º com 21. Ou seja, os resultados de hoje já podem definir se o Vasco tem chance ou não de entrar no G4 no domingo contra o Náutico. Porque se o Guarani vencer, chega a 22 pontos. E se o Sampaio Corrêa também vencer e chegar aos 22 pontos, mesmo o Vasco vencendo a equipe do Náutico no domingo, o Vasco não vai ter chance de entrar no G4 porque chegaria no máximo aos 20 pontos e o Curitiba ali já tem 21, né? Então, os resultados de hoje, né, as partidas de hoje entre Confiança e Guarani, Sampaio Corrêa e Curitiba interessam diretamente aos interesses do Vasco nessa rodada, a oportunidade que o Vasco tem de entrar ou não no G4. Mas enfim, eu acho que mais importante do que os outros jogos é o Vasco fazer a parte dele, né? Não adianta a gente ficar aqui, fulano tem que perder, fulano isso, fulano aquilo, se chegar contra o Náutico o Vasco não conseguir vencer. Então é um jogo importantíssimo no domingo, um jogo muito difícil contra o líder do campeonato, como eu disse, transmissão da Rede Globo, e o Vasco tem que fazer uma boa exibição e sair com a vitória. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o like. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!